Gente, no programa de hoje nós estamos falando, né, o que é ser ateu, como é que seria o mundo sem Deus, tanta coisa. Esse assunto acho que dá pra gente falar hoje, amanhã, depois, um mês falando, porque é vasto demais. Mas se você tem algo a dizer, aproveita. Nosso telefone é 3209-0021. Nós temos 7 livros muito interessantes para você ler, também é só pelo telefone, os nossos canais pela internet estão aí. Nós temos agora, então, os religiosos falando sobre essa questão da religião e da intolerância. Vamos olhar e a gente comenta. Religiões, elas tentam religar o homem a Deus. E realmente as religiões têm sido instrumentos até para o mal, para que aconteçam tantas guerras, tantas discórdias. Por isso que Jesus Cristo nunca falou de uma religião. Ele está acima da religião. E realmente as religiões, elas têm sido instrumentos para guerras, para divisões, para contendas, mas não era o propósito de Deus. Se não houvesse religião, iria ser pior, porque aí não iriam existir direitos, né? Às vezes o errado seria o certo e o certo seria errado, né? Então eu acho que a religião, ela trouxe muito benefício, né? Agora, ela foi mal usada, né? Pelos seus comandantes, né? Se a gente tem em conta de que a religião serve para desenvolver, por exemplo, a consciência ética, pode nos deixar também menos presunçosos, menos donos da história e da vida, mas que a gente, de fato, tem na transcendência alguém que nos ajuda, que nos inspira. A religião pode tornar o homem mais maleável, mais flexível, mais dialogável. Agora, há um outro aspecto que é a religião fundamentalista. A religião fundamentalista é aquela que afirma que somente dentro dos seus princípios é que se pode afirmar alguma verdade. Pois é, o Wagner não para de falar aqui enquanto as pessoas estão falando. Fala. O quê? Uai, que você estava falando. Bom, aqui. eu quero falar sobre as vantagens de ser um indivíduo brilhante, um indivíduo que vive decentemente, dignamente, espargindo o bem, convivendo num mundo que é corrompido, né? O nosso mundo é corrompido, não tem jeito, né? Um sujeito decente que vive nesse mundo, né? E que prescinde dessa construção da precariedade da mente humana desde a aurora dos tempos, que é esse conceito de divindade, de deuses, que por sinal, sabe quantos deuses existem na história, Roberto? 3.500 deuses, todos eles igualzinho, poderosos, formidáveis, bondosos, vingadores, ciumentos, né? Todos eles, e a maioria deles já desapareceram como não tem mais fiéis. Então, quando você assume um Deus, você está sendo infiel a 3.499 outros deuses que existem na história. Então, essa necessidade de ter esse conceito, né, parece que é um anseio do ser humano de apressar e se colocar numa posição de segurança e de conforto. E mais ou menos 10% da população mundial prescinde dessa ideia para ter uma vida decente, uma vida honesta, uma vida voltada para o bem e para a produção das coisas. Quais as vantagens, então, de você descartar esse conceito? É que você tem um pensamento mais limpo, mais liso, mais escorreito, porque você vai buscar a verdade na realidade do real. O que é que acontece, como é que as coisas são, como é que elas se desenrolam. Isso que vem desde os filósofos hindus e, sobretudo, os filósofos gregos e romanos. Qual é a fronesis, o desenrolar das coisas? Então é isso que me interessa. Me interessa a cultura, me interessa a literatura, me interessa saber do meu cliente ou do meu amigo como é que ele está num determinado estágio de vida e como ele pode, no meio desse cipoal que é a vida de todos nós, escolher os caminhos melhores para ele e para a sociedade dele. O que você acha? Bom, eu entendo que, e sempre que escuto um ateu professo, né, eu escuto essas coisas e vejo suas virtudes e seu valor. Mas quando eu também vejo um homem religioso, como nós assistimos 3, né, que estão falando aqui ao longo do programa, eles também são capazes de expor todas essas virtudes e todos esses valores. Um diz do outro
não é? Que um se engana, que é falso, que está errado. Enfim, eu acho que tem que ter um ponto de equilíbrio aí para a compreensão dessas duas posições. Marcelo, fechando, né, o raciocínio, nós temos que agradecer demais que o Marcelo veio de Foz do Iguaçu, né, carioca, mas mora em Foz do Iguaçu, mas está lançando o livro dele pelo Brasil inteiro, né? O que fica, hein, desse livro todo? Que mensagem, que recado você passa para os nossos telespectadores? Enfim, ela quer que você fale em uma frase um livro que deve ter 400 páginas e que você levou 8 anos para escrever. Bobagem, não é isso, gente. Televisão é terrível. Vai lá. Gostaria só de esclarecer que essa ideia que eu trouxe da capacidade da consciência de fazer autotranscendência, ela é um fato estudado pela conscienciologia, sim, que é um campo novo que quer se estabelecer como ciência. Porque a questão... Que é onde você está se sentindo bem, né? Eu sou um pesquisador da conscienciologia. A questão é que todo o problema do sobrenatural, que é abordado pela religião, por todas as religiões, sempre foi monopólio delas. Né? E à medida que os seres humanos fazem experiências paranormais, mediúnicas, parapsíquicas, eles tendem a interpretar isso de um modo dependente, né? Ou a criar um tipo de poder religioso. A conscienciologia se separa da religião para estudar isso objetivamente, né? O que é a consciência humana, quais as possibilidades que ela tem de se manifestar fora do corpo físico. As ciências convencionais, elas costumaram associar o problema do sobrenatural, o problema da transcendência, à religião. Então, é claro que também elas têm essa desconfiança, esse desconforto diante dessa discussão do parapsiquismo, né? Então, o livro tem como base principal essa abordagem. Mas o título, Onde a Religião Termina, ele tem um sentido, e eu vou encerrar justamente explicando com uma metáfora. Nós podemos ver a religião como uma estrada, que é sinalizada e que leva a uma meta, né? Essa meta seria a realização plena, o absoluto, os valores fundamentais que os seres humanos buscam. Só que as pessoas caminham por essa estrada de maneira cega. Elas não sabem, elas acreditam, né? Mas esses caminhos levam para muitos desvios. E o livro fala sobre isso. Isso é muito legal, obrigado pela participação de vocês. Gente, programa de amanhã nós vamos ter a velha e a nova guarda do samba. Nós vamos ter Mestre Conga, Dona Lúcia Santos, Aline Calixto e Vanderly. Vai ser legal demais, samba de BH.